Olá, começa agora o JR Entrevista. O governo anunciou o valor do Plano Safra 2021-2022. São mais de 251 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária. Um aumento de 6,3%, quase 15 bilhões em relação ao plano anterior. Bom, para falar sobre o Plano Safra e outras ações do governo federal, a gente conversa agora com Wilson Vaz de Araújo. Ele é diretor de crédito do Ministério da Agricultura. Wilson, seja bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Prazer recebê-lo. Obrigado, o prazer é todo meu estar com vocês aqui, com os seus telespectadores. Bom, vamos começar situando, quem está em casa em relação ao Plano Safra. Eu queria que o senhor explicasse, detalhasse para a gente o que é o Plano Safra, para que ele serve? O Plano Safra, nós já temos nessa edição de Plano Safra, é a 30ª, portanto 30 anos fazendo Plano Safra, e a cada ano você aperfeiçoando ele. O Plano Safra reúne um conjunto de medidas de estímulo ao produtor rural e às suas cooperativas na realização da sua produção agrícola, na realização, na transformação, Então, o que compreende? Ele contém um apoio, o carro-chefe é o apoio creditício para a produção, propriamente dito, para a comercialização, e junto com ele também vem os investimentos. Então, os investimentos necessários para o desenvolvimento da produção agrícola, em grande medida, são realizados por meio de diversos programas que estão dentro do Plano de Safra. Eu costumo dizer que hoje não tem atividade produtiva, investimento produtivo, que não esteja contemplado em um ou mais de um programa em condições diferenciadas, para os produtores rurais. E com isso também vem, junto com isso também o seguro rural, subvenção ao prêmio do seguro rural, que é outro mecanismo que a gente busca a cada ano fortalecer, até para evitar que tenhamos negociações de dívidas que foram muito traumáticas no passado, tivemos longos processos de renegociação de dívida, e o seguro, de certo modo, vem a assegurar a produção e evitar que essas renegociações frequentes aconteçam. A gente falou no início, na abertura do programa, daqueles 251 bilhões de reais. Como que eles vão ser destinados aí na divisão para a produção agropecuária? Bom, o primeiro ponto é que nós, antes de anunciarmos esse número, nós monitoramos o desempenho do ano anterior nas diferentes fontes de financiamentos. Porque os recursos, as fontes são livres das instituições financeiras. As principais são umas exigibilidades sobre o depósito à vista, onde 25% tem que ser direcionado para o financiamento da agricultura, 59% dos recursos da caderneta de poupança rural também devem ser destinados para financiar a agricultura, E temos também as captações de recursos em letras de crédito do agronegócio, a LCAs, onde 35% tem que ser direcionado para financiar a agricultura. No que tange aos investimentos, nós entra também aí o BNDES, com as fontes do sistema BNDES, capitaneado pela fonte Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT. Então, nesse conjunto de fontes é que nós desenhamos, com base na demanda passada, na execução anterior, na disponibilidade de fontes, na disponibilidade orçamentária do Tesouro, para nos dar o impacto orçamentário de um plano safra, e à disposição dos agentes financeiros em operar. Então, nós reunimos as demandas que os produtores nos trazem com as suas prioridades, e dentro disso nós chegamos nesse 251,3 bilhões que foram anunciados. Diretor, a gente está falando de quase 260 bilhões de reais sendo injetados aí, de maneira direta na economia. E é sempre uma grande expectativa do mercado em relação ao Plano Safra. Como é que foi que o mercado recebeu esse anúncio do governo em relação a essas informações desse ano? Olha, o mercado brasileiro está cada vez mais maduro, Então, você vê os principais usuários ou beneficiários desse Plano Safra, das medidas que estão contempladas nele. Então, de certo modo, eles têm consciência das dificuldades fiscais pela qual, atravessa as contas da economia brasileira, até por conta da pandemia, que exigiu um dispêndio muito, muito forte do Tesouro Nacional. Então eles tiveram consciência de que os recursos seriam concedidos, levando em consideração essas dificuldades, e aceitaram muito bem. Nós começamos uma negociação em torno
de 12 bilhões e 600 com o Ministério da Economia, e como a ministra gostaria de ter chegado aos 15 bilhões, né? Mas foi concedido um orçamento, ou uma estimativa de impacto para a gente trabalhar, de 13 bilhões de reais. E com isso nós conseguimos viabilizar esse plano de 251 bilhões, e de maneira que todos os segmentos e categorias de produtores fossem contemplados, não ficou ninguém de fora. Tá? Só equilibramos essa distribuição de recursos com as taxas de juros que foram, né, fixadas. Eu queria te perguntar justamente isso. O senhor falou que não ficou ninguém de fora. O Banco do Brasil vai destinar 135 bilhões, né, que é um valor até 17% maior do que do ano passado. Os pequenos e médios produtores vão ser contemplados também com esse valor? Com certeza. Tá? Antes disso, só vou te falar que em abril do ano passado foi aprovada a Lei 13.986, conhecida como Lei do Agro, que possibilitou que outros agentes financeiros também entrassem no processo, na disputa por recursos equalizados do Tesouro Nacional. Então, até o ano passado, nós tínhamos 7 instituições, mais 5 entraram agora, totalizando 12 instituições que estão competindo nesse mercado. Em relação à sua pergunta, os pequenos produtores, que no Plano Safra são atendidos através do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento ao Agricultor Familiar, né? Então, esse foi o que apresentou o maior aumento para esse público, que foi na ordem de 19%, né, no volume de recursos, saindo de 33 bilhões na safra passada para 39,3 bilhões de reais nessa safra, para o PRONAF. E os investimentos no âmbito do PRONAF tiveram um aumento de 29% nas disponibilidades de recursos. E é bom porque é o programa, e não poderia ser diferente, que tem as melhores condições de financiamento, seja na taxa de juros, seja no prazo, né? Então, as menores taxas são praticadas para o público da agricultura familiar no âmbito do PRONAF. Seguido dos médios produtores, que tiveram também um volume de recursos de 34 bilhões, né? E a gente priorizou muito também os programas de investimento, sobretudo naqueles programas que a iniciativa privada, né, os bancos, com seus recursos livres, às vezes não alcançam em condições de financiamento adequadas à rentabilidade da atividade agrícola. Então, é mais ou menos assim. Ainda falando sobre a agricultura familiar, o senhor disse que houve, né, esse aumento em relação à safra passada. Nesse Plano Safra, nós estamos falando de uma destinação de 39 bilhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento ao Trabalho Familiar, né, de fortalecimento à agricultura familiar, que é justamente o PRONAF. O que a gente pode atribuir esse aumento em relação à safra passada? Olha, de fato, é o ambiente positivo que está para a produção agrícola brasileira, seja para a agricultura, seja para a pecuária, né? Mesmo, desculpe interromper o senhor, Sim. Mesmo com a pandemia, que foi até uma pergunta que a Renata fez antes da gente começar, mesmo com a pandemia, nós estamos numa crescente? Mesmo com a pandemia, até o ano passado nos surpreendeu, e esse ano também a expectativa da gente é que não seja diferente. O ano passado a demanda veio muito mais forte do que nós tínhamos colocado de recursos, e praticamente para todos os produtos. Então, a gente tinha uma expectativa de que, em função da pandemia, né, em função das incertezas, pudesse haver uma retração na decisão de investimento por parte dos agricultores, seja pequeno, médio ou grande. E isso não aconteceu. Na verdade, o ambiente para produtos agrícolas, a demanda por produtos agrícolas, né, e produtos alimentares ou matérias-primas, né, agrícolas, foi muito forte, e os produtores e os preços estão em níveis bastante remuneradores. Tá? Então, eu acredito que tudo isso aí, e a política, né, convergindo para as suas necessidades, eu acho que mantém os produtores estimulados, independente do porte dele, e eu acho que o ambiente está muito bom para a produção agrícola, e o Plano Safra vem ao encontro disso tudo. Agora, falando ainda em agricultura familiar, para a Confederação dos Trabalhadores Rurais, agricultores familiares, a CONTAG, né? Ainda muitas famílias que, infelizmente, não estão organizadas o suficiente para que consigam um crédito. Como é que a gente faz para ajudar esse pequeno produtor que ainda, infelizmente, não tem acesso a esse dinheiro para conseguir manter ali a sua produção? A avaliação da gente é, primeiro, nós temos que avançar na questão da assistência técnica. Esse é um ponto. O segundo, que o acesso propriamente dito, ele vai muito em função do arranjo local
das instituições que estão no município. E sempre com o agente financeiro participando desse arranjo local e estando compromissado com aquela atividade, com aquela produção no município. Então, acho que o acesso ao crédito vai muito em função do arranjo da assistência técnica local, da Secretaria da Agricultura Municipal, das empresas que revendem insumos ou máquinas, equipamentos agrícolas e do agente financeiro. Eu acho que esse arranjo ajudaria a melhorar o acesso aos pequenos produtores que ainda não estejam acessando crédito. Entendeu? Há ainda muitos invisíveis nesse ponto? Existe numa categoria, vamos dizer assim, numa fase inferior do nível de enquadramento do Pronaf. O Pronaf ele enquadra produtores com renda bruta anual de até R$500 mil. Eram R$400 mil até o ano passado e nós aumentamos em 20%. Então, o produtor com renda bruta anual de até R$500 mil e que tem a DAP, né? Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar, ele acessa o Pronaf. Então, esses que estão mais, já estão mais estruturados, então esses não têm dificuldades, vamos dizer, ao acesso ao crédito. Agora, aqueles que estão na base da pirâmide, esses sim precisam de um esforço adicional e eu acho que passa muito pelo arranjo local. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Alessandro. Bom, nós vamos falar agora de um outro assunto que eu achei interessantíssimo o senhor falar da assistência técnica e tem uma outra expressão que fala assim, a extensão rural digital. Duas características, como é que elas são aplicadas? Que é uma novidade que tá trazendo agora nesse Plano Safra. Como é que elas são aplicadas na realidade? Bom, a assistência técnica, ela tem a questão, que pode ser o presencial, sempre um técnico presente, dando as orientações para o produtor. E tem hoje, nós temos mecanismos, aplicativos, que permitem, dependendo de como está estruturado aquele produtor lá no campo, ou aqueles que estão próximo dele, de repente fazer uma transferência de tecnologia remotamente. Tá? Hoje já tem mecanismos, tem aplicativos para isso, e o produtor que está no dia a dia, entendeu? Ele consegue fazer a leitura daquela tecnologia e aplicar, ou online, ele se comunicando com quem está repassando a tecnologia para ele, de maneira a adotar a atividade que ele esteja praticando naquele momento. Ainda falando dessa questão digital, a 5G, ela está vindo aí, a internet das coisas, ela promete revolucionar o meio rural principalmente, com irrigação por meio de análise de drones, enfim. Estão esperançosos aí também para uma melhora para o ano que vem? Seguramente, aquilo que eu falei no começo, A cada ano nós estamos na 30ª edição de Plano Safra e à medida que vão surgindo tecnologias, inovações, nós procuramos incorporar no alcance dos programas que estão ali. E certamente essa é uma delas. Nós temos hoje as máquinas que estão disponíveis aos agricultores, eles têm diferente nível de padrão tecnológico nelas embarcadas, embarcado. E assim, então, às vezes, fica limitado o uso daquela máquina em todo o seu potencial por não ter a tecnologia de 5G ou coisa assim. Então, com isso, nós teremos, então, uma agricultura mais precisa, mais econômica, do ponto de vista da distribuição de insumos, seja fertilizantes, seja defensivos, o momento certo de você realizar a produção. Então, acho que ganharemos todos, à medida que isso também avançar. Eu fico curiosa em relação a como a tecnologia ajuda a vida no campo. Eu queria exemplos práticos aí de como um produtor consegue aumentar a sua produtividade com a ajuda da tecnologia. Como é que isso funciona? Olha, parece assim, às vezes tem uma leitura, ainda, infelizmente, isso é equivocada de quem está lá no campo produzindo. A gente já está há alguns anos nisso, percebe que o que tem de tecnologia hoje... Porque parece que eles estão alienados da tecnologia, Então, essa é a leitura. Mas eu acho que o campo, eu tenho certeza absoluta que o campo não deve absolutamente nada em tecnologia para qualquer segmento industrial, urbano, e muito pelo contrário, em muitas das atividades e técnicas nós estamos bem à frente. A questão do drone, a questão da agricultura de precisão. Imagina, isso é um exemplo que o pessoal que está gerindo nessa parte do governo federal, justamente sobre a internet, eles falaram do drone, que o drone vai poder sobrevoar
e irrigar, ou seja, você tem uma otimização da água sem desperdiçar no local exato, onde é necessário, né? O drone consegue fazer análise eu estou errado, né? Não, é bem nessa linha mesmo, entendeu? Uma máquina está lá no campo operando, ela tem sensores que, dependendo de onde a máquina está passando, pode-se ela soltar no solo o fertilizante necessário para aquele pedaço de área. Então, o mesmo quadro de área, né, digamos 10, 20, 100 hectares, ele tem áreas que às vezes têm necessidades diferentes. E essas tecnologias de precisão, elas conseguem fazer a distribuição bem adequada, né, a esses níveis de exigência do solo em cada pedaço. E por aí vai na distribuição de defensivos, identificar o nível de infestação, de contaminação, seja de praga ou de doença. A gente só tem a ganhar com tudo que está acontecendo no campo, nessa revolução tecnológica que não cessa. Com certeza. O senhor falou de algo que é interessante, a gente fala na agricultura, nós falamos de produção, mas há também a estocagem, o armazenamento, né, que são muito importantes. Houve uma liberação significativa de recursos também para a construção de armazéns. Foi isso? Exatamente. Nós temos um programa que ele é denominado de PCA, Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns. Esse programa ele foi criado em 2013, portanto, nós já estamos no 8º ano do programa, e ele tinha um horizonte aí de 5 anos, mas ele virou permanente. Por quê? Porque nós tínhamos um déficit de armazenagem à época de 70 milhões de toneladas, da capacidade de armazenamento. Como a produção, naquela época, nós trabalhávamos com 170 milhões de toneladas. E aí fazia como? Não armazenava? Não é porque, é porque nós temos uma... Não é bem isso. É porque tem uma parte que está em movimentação. Mas, às vezes, o produtor não pode, né, armazenar o seu produto para esperar um momento mais adequado para a comercialização. Porque, às vezes, acontece, hoje nem tanto. Mas, à época, no momento que você colhe, então concentra uma oferta num período muito curto de tempo, e aí há uma perspectiva de depressão de preço naquele momento. Então, o produtor poderia esperar um momento mais oportuno para comercializar numa condição melhor de preço. Aí a importância da armazenagem, né? Mas aí, então, a produção não ficou estagnada, muito pelo contrário, ela tem crescido numa velocidade bastante grande, né? Então, eram 170 milhões à época, hoje são 270 milhões. Colhemos 262, poderíamos ter colhido 273 milhões de toneladas e certamente vamos colher mais que isso nessa safra, né? A ministra estima, e a gente também estima, que podemos chegar a 300 milhões de toneladas, sim, se as condições climáticas ajudarem. Então, estima que temos um déficit de capacidade de armazenagem aí de 80, 90 milhões de toneladas. Então, precisa de muito investimento, né, em estrutura de armazenagem. Seja no campo, né, seja na área rural, mesmo que não seja dentro da propriedade, ou até em terminais portuários, ao longo dos entroncamentos, né, de escoamento da produção. Enfim, a necessidade é muito grande. Tá? E por conta disso, dentro do plano safra, nós dobramos os recursos, praticamente dobramos, né? Na verdade, nós alocamos 84% a mais, né? São 4 bilhões e 120 milhões para financiamento de estrutura de armazenagens a produtores rurais e cooperativas, que são os beneficiários do crédito rural. Estamos fazendo um esforço bastante grande junto às instituições financeiras para viabilizar, né, linhas privadas, independentes do Plano Safra, tá? Também para financiar armazenamento a cerealistas, a laticínios, a usinas, a moinhos de trigo, a integradoras, né, de suínos, aves, aqueles que não são beneficiários direto do crédito rural. Então, estamos trabalhando no sentido de viabilizar também linhas de crédito acessíveis, mais com recursos livres das instituições financeiras, para apoiar a estrutura de armazenamento também. Agora, uma novidade do Plano Safra é a possibilidade de fazer financiamento de atividade de turismo em propriedade de agricultura familiar, não é isso? Como que funciona? Na verdade, uma agricultura familiar são pequenas propriedades, tá? Em pequenas propriedades, quanto mais você diversificar a atividade naquele espaço físico, a propensão de você ter uma rentabilidade aumenta, uma maior rentabilidade. E o turismo rural é uma atividade que, dependendo dos recursos naturais que você tem na sua propriedade, você pode viabilizar, sim, né, uma estrutura para turismo rural. Imagine, nós estamos aqui em Brasília, ou quem está em São Paulo, Rio, qualquer outra cidade, e tenha conhecimento de uma propriedade por ali, que já existem muitas, né, muitas dessas, para você passar um dia lá, ou um fim de semana, desfrutando de
de uma comida caseira, colonial, da roça mesmo, né? Um passeio de cavalo, um banho de rio, um descanso numa rede, enfim, uma série de atividades campestres, né, que faz bem para todo mundo. Sim. Então, esse programa veio no sentido, primeiro, mais uma oportunidade de renda para o agricultor familiar, né, e gerar também uma opção de lazer, né, de bem-estar para quem mora nas redondezas, né? É isso. Então, ele veio nessa linha no âmbito do Pronaf. Exatamente, né? É importante, vários locais em Brasília, na região centro-oeste, já fazem esse turismo que é conhecer parreiras, onde vem as uvas que vão fabricar vinhos, enfim, cachoeiras e vários locais também, lógico, importantíssimo. Isso. Bom, já a entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre o aumento de recursos para as técnicas agrícolas sustentáveis. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o diretor de crédito do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz Araújo. Eu queria saber, um dos destaques do Plano Safra é o aumento aí de recursos para técnicas agrícolas sustentáveis. Que tipo de técnicas são essas? Bom, na verdade, são as práticas que vão naquela direção, né, de uma agricultura verde, limpa, né? Então, a gente já trabalha com esse conceito desde a COP15, que foi em Copenhague, né, a Convenção Quadro para Mudanças Climáticas. E naquele ano a gente criou esse programa ABC, que é Programa, né, para a Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura. Tá? E tinham as metas que foram traçadas lá, na época que visava, por exemplo, expansão da área de sistemas de integração lavoura e pecuária, recuperação de pastagens degradadas, expandir a área em plantio direto, em regime de plantio direto, e plantio comercial de florestas e prática, né, de fixação biológica de nitrogênio no solo. Então, foram meia dúzia de tecnologias, né, que foram comprometidas voluntariamente lá fora, mas que, para nós, quando voltaram da convenção, né, para o Brasil, a presidente, na época da República, né, o presidente, nos passou como se fosse um compromisso obrigatório. E aí nós corremos atrás disso. Criamos lá o Plano ABC e o Programa ABC vinculado a isso. Então, ele vem acontecendo, aquelas metas foram cumpridas, foram superadas, o período era de 2010 a 2020, e agora entramos no ABC+, né, que vai até 2030. 2021, 2030. Mas, enfim, o que nós vemos nesse Plano Safra? Então, a cada ano também a gente vai incorporando tecnologias assim, sustentáveis que vão sendo identificadas ou vão apresentando capacidade de mensuração. Tá? E aí, esse ano, nós, com toda essa preocupação, né, de termos essa agricultura, né, cada vez mais sustentável, então nós dobramos, simplesmente foi até meio que surpresa para todos os usuários, todo mundo que está ligado nesse tema, né? Foi uma surpresa, que nós simplesmente dobramos os recursos. Nós tínhamos, ano passado, 2 bilhões e 500 milhões para financiar essa tecnologia no âmbito do Plano Safra, e esse ano nós viemos com 5 bilhões e 50 milhões de reais, um aumento de 101% no volume de recursos, e as condições de financiamento são as mais favorecidas dos programas de investimento. Se for, por exemplo, para a recomposição de reserva legal e também para áreas de proteção permanente, a taxa de juros para essa unidade é 5,5%. É a menor taxa depois do Pronaf, entendeu? Então, esse é um ponto. E aí, nós incorporamos nessa safra, a possibilidade de você financiar a construção de fábricas para a produção de bioinsumos, biofertilizantes, adoção de energias, né, energia a partir de gás, né, de biogás e biometano, né, foi outro também, e também a possibilidade de você financiar estruturas de energias alternativas, ou seja, solar, eólica. Perfeito. Tá? Então, está tudo dentro desse conceito e a gente está acreditando muito, e os nossos produtores eles têm muita consciência disso. O senhor deu uma pincelada aí no programa ABC. Vamos tentar dar uma aprofundada um pouquinho mais, que o Plano Safra justamente previu aí um fortalecimento de 3 pilares que são basilares aí do Plano Safra. Estamos falando do programa ABC, o Inovagro e também o ProIrriga. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, de forma resumida, a gente está com alguns minutinhos ainda,
para quem está em casa entender qual a função e a finalidade de cada um desses programas. Tá. Bom, o Inovagro, ele também vem desde 2013, quando nós criamos ele, por conta de um programa que tinha sido criado, chamado Inova Empresa. Aí nós pegamos e discutimos, falamos, vamos trazer isso para o Inova Agro, tá? Então, a primeira motivação desse Inovagro, era permitir que aquelas tecnologias ou equipamentos, máquinas que fossem gerados em nova empresa, pudessem ser financiados para serem incorporados na agricultura, tá? E aí também a modernização ou atualização ou adequação de unidades já existentes, por exemplo, na suinocultura, na avicultura, na pecuária leiteira, que pudessem ser incorporados no processo produtivo e que implicassem saltos de produtividade. Então, a inovação tecnológica ela vai bem nessa linha mesmo, de você financiar estruturas, máquinas, equipamentos, tecnologias que impliquem saltos de produtividade. Tá? E é um programa de sucesso, tá? E os usuários disso são principalmente, mas não são únicos, tá? A pecuária, a avicultura, a suinocultura, a aquicultura, a pecuária de leite, a agricultura de precisão. Então, estão tudo dentro desse programa de inovação. Aí o outro programa... ProIrriga. O ProIrriga. O ProIrriga, até o ano passado, nós tínhamos ele com o nome de Moderagro. Ele financia, na verdade, agricultura irrigada e também cultivos protegidos, onde há incidência de geadas, de granizo, né? Muito na região sul, por causa da baixa temperatura, né? Pode haver geada, e aí danifica macieiras, uva, vinícolas, todinho, né? Os plantios, né? De uva. Então, podem ser prejudicados por causa de granizo ou de geadas, né? E a geada afeta tudo, na verdade, quando ela acontece, né? Então, e a agricultura irrigada. A agricultura irrigada, que é a parte do ProIrriga, que é, digamos, a que mais, né, hoje inspira cuidados mesmo, porque nós tivemos algumas regiões que frequentemente têm, tirando a região do semiárido, mas mesmo no sul, sudeste, né, que tem, e no centro-oeste, que tem uma frequência de estiagem muito grande e afeta a produção. Então, permitir que se financie estrutura de irrigação também no campo, e esse programa veio forte com um aumento também de 30% no volume de recursos. Perfeito. Obrigado, diretor. O JR Entrevista faz uma pausa e no próximo bloco nós vamos falar sobre a importância do seguro rural para o agricultor. Até já. De volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente para falar sobre o Plano Safra, o diretor de crédito do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo. Diretor, vamos falar agora sobre o seguro rural que é destinado ao agricultor, né? Houve alguma alteração em relação ao ano passado? Na verdade, explica para a gente o que é o seguro. Bom, na verdade, o seguro rural, ele é um instrumento que nós temos, tá? Que visa dar uma cobertura à lavoura que está no campo, uma eventual queda de produção, seja decorrente de adversidades climáticas ou uma praga que não tenha controle reconhecido. Enfim, é você garantir uma certa rentabilidade ao produtor para que ele possa arcar com os compromissos numa eventual queda de produção. É tipo um seguro de carro? Quando a gente faz o seguro do carro, se acontecer a lógica é a mesma, tá? Uhum. É segurar a produção. Nós começamos com 5, 6 seguradoras fazendo seguro rural, hoje já estamos com 14 seguradoras operando nesse mercado. E é uma das prioridades que estão estabelecidas, né, em termos de políticas públicas voltadas para a agricultura. Agora, isso é mensurado de acordo com a produção do produtor? Ele define o quanto ele vai querer assegurar? É uma definição dele dentro dos limites que são pré-estabelecidos, tá? Então, aqueles limites que tem, seja para grãos, para atividade pecuária, para fruticultura, para hortigranjeiros, cada grupo de produtos, ele tem um limite de até R$60 mil. E a subvenção, ela é 40% do prêmio, tá? Do prêmio do seguro rural. Então, um grupo de produtos, isoladamente, pode subsidiar até R$60 mil. Ele pode ter em subsídios. Se você tem mais de uma atividade, você tem pecuária e tem lavoura, vamos dizer, você pode chegar até R$120 mil de cobertura com base nessa subvenção. Passando disso, aí não está Não, aí segurando. vai para a seguradora, né, sem a subvenção do governo federal.
Diretor, vamos falar agora para a gente fazer um arremate nessa nossa conversa. O senhor falou que eu achei interessantíssimo. A pandemia ela não tem prejudicado a produção agrícola do Brasil. Muito pelo contrário, nós temos avançado. O senhor disse que questões climáticas atrapalharam, foi isso? Como é que a gente faz esse rascunho desse cenário nacional em relação à nossa produção? Bom, na verdade, a atividade agrícola é uma produção a céu aberto. Então, ela é sujeita às chuvas e trovoadas e às estiagens que acontecem no meio do caminho, né? Então, a gente vinha... Primeiro, nós tivemos um problema no atraso da lavoura de soja, que acabou prejudicando, né, atraso da colheita de soja, acabou prejudicando o tempo hábil do plantio do milho, e o milho deparou com um período de estiagem e agora, mais recentemente, de geadas. Então, uma previsão de safra, falando de grãos, tá? Você esperava colher 273, 274 milhões de toneladas, acabam se confirmando em torno de 262 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, uma queda aí da ordem de 10, 11 bilhões de toneladas. Então, essa foi uma queda física por questões climáticas. Mas a pandemia em si, entendeu? Como a demanda interna e externa, ela foi muito forte por alimentos e por matérias-primas, então o plantio ele veio bastante forte e a tendência é que sigamos crescendo, né, nessa produção agrícola. Perfeito. Conversamos com o Dr. Wilson Vaz de Araújo, que é diretor de crédito do Ministério da Agricultura. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao JR Entrevista. Eu é que agradeço, parabéns a você, a Renata, né, pelo programa. Tá? E que tenhamos uma boa safra, né? Mais uma safra recorde, se Deus quiser. E São Pedro ajudar. Tomara, obrigada. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Até mais.